Olá, queridos amigos, irmãos na fé, queridas amigas, irmãs na fé. Estamos iniciando mais um programa Caminhando Juntos, nosso programa semanal aqui na Rádio Cristo para Todos e também na página da rádio no Facebook, no canal da rádio no YouTube. É muito bom ter este momento de encontro com você, essa reflexão semanal sobre a Santa Palavra de Deus, e especialmente neste momento que nós estamos vivendo. Estamos no início do período de Advento. Por isso, o tema do nosso programa de hoje é Juntos no Advento. Juntos no Advento. E a reflexão que eu preparei para este programa me fez lembrar de algo num passado bem distante, há mais de 30 anos que eu tive o privilégio de viver, quando eu ainda era seminarista, estava cursando teologia no Instituto Concórdia de São Paulo, e um colega de turma fez a seguinte pergunta para um professor muito especial, o professor Paulo Frederico Flor, saudoso professor, que já está com Cristo e com os salvos na Igreja Triunfante. A pergunta que foi feita ao professor foi a seguinte: professor, qual é a diferença da religião verdadeira para a religião ou as religiões falsas? Qual é a diferença entre a religião verdadeira e as falsas religiões? E o professor, então, já bastante trêmulo, se virou para o quadro negro, pegou um giz e fez uma seta do alto a baixo no quadro negro. E uma outra seta de baixo para o alto também no quadro negro. E então, assim, com aquela voz tranquila e serena, ele disse: a religião verdadeira pode ser simbolizada por uma seta de cima para baixo. Porque a religião verdadeira é aquela que é revelada por Deus. E todas as religiões falsas podem ser simbolizadas numa seta de baixo para cima. Porque essa seta simboliza todas as tentativas humanas e fracassadas, por sinal, que as pessoas têm de chegar até Deus. Portanto, a seta de cima para baixo simboliza a religião verdadeira, que é aquela que vem de Deus, aquela que é revelada por Deus. E a seta de baixo para cima simboliza ou sintetiza todas as religiões falsas, todas as tentativas humanas de chegar até Deus. Se nós olharmos nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que essa é a mais pura verdade. Nós vamos ver lá no princípio, Deus criando os céus e a terra, pelo poder da sua palavra. Se não fosse a ação de Deus, se não fosse a iniciativa, se não fosse a atitude de Deus, nada existiria. Nós não existiríamos. O mundo não existiria. Então, todas as coisas existem porque Deus decidiu agir e decidiu criar. Se nós observarmos lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, se dependesse de Adão e Eva, eles iam fazer vestes para si e iam ficar escondidos, distantes de Deus. Mas o que acontece? Naquele mesmo dia, no finalzinho da tarde, Deus os visita. Deus fala com Adão, Deus fala com Eva, dizendo: Adão, onde é que você está? Eva, o que é que você fez? Portanto, é Deus que vem e fala com Adão e Eva. E se manifesta Adão e Eva. E antes de expulsar Adão e Eva do paraíso, nós sabemos que Deus fez uma preciosíssima promessa. Apontando para a serpente, Deus, que era na verdade o próprio Satanás, Deus promete enviar o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, que iria trazer o ser humano de volta para ele. Então, o Deus que agiu e criou o ser humano, agora novamente promete agir
para trazer o ser humano de volta para ele. Ao longo do Antigo Testamento, nós vamos vendo essa verdade, Deus agindo em favor do seu povo. Por exemplo, quando a humanidade havia se afastado assim, de uma forma vergonhosa de Deus, Deus procura um homem chamado Noé e ordena que ele construa uma arca. E no dilúvio, Deus salva a Noé e a sua família. Deus salva 8 pessoas. É uma ação de Deus. Se não fosse a ação de Deus, Noé, sua família e toda a humanidade seria destruída pelo dilúvio. A humanidade só foi preservada, o ser humano só foi preservado, a vida humana, porque Deus agiu, visitando Noé, orientando Noé para que ele construísse a arca, colocando Noé e a sua família dentro da arca. Também na história de Abraão, Deus vai ao encontro de Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus faz promessas para Abraão. Deus promete uma descendência, Deus promete uma terra, e Deus promete abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. E Deus cumpre essas promessas. Deus conduz Abraão para uma terra, Deus, mesmo na velhice de Abraão e Sara, Deus cumpre a promessa, dá um descendente cujo nome é Isaac. E Deus faz de Abraão um povo, uma nação, o povo de Israel, os hebreus conhecidos no Antigo Testamento. E deste povo, mais especificamente de uma tribo deste povo, a tribo de Judá, nasce Jesus, o nosso Salvador. E Deus cumpre a promessa que ele fez lá no Antigo Testamento, antes de expulsar Adão e Eva do paraíso. Quando Jesus vem ao mundo, é Deus vindo ao nosso encontro. É como se nós fizéssemos de novo a seta de cima para baixo. É a ação de Deus, pura ação de Deus em nosso favor. Pois bem, Jesus realiza a sua obra, Jesus morre na cruz, depois de ter cumprido a lei em nosso lugar. Tudo isso é ação de Deus em nosso favor. Jesus retorna ao céu, promete enviar o Espírito Santo, envia o Espírito Santo. Obra de Deus, podemos fazer uma seta de cima para baixo. E assim nós vemos Deus agindo, né? Através do batismo, da palavra e da Santa Ceia, realizando aquilo que ele mais deseja, que é o resgate, a salvação de todo pecador. Você percebe? Então, eu poderia citar inúmeros outros exemplos que mostram que o que a Bíblia nos mostra é exatamente esta seta de cima para baixo. A ação de Deus, o Deus que cria, o Deus que recria em Jesus, o Deus que santifica através do Espírito Santo. O Espírito Santo utilizando os meios da graça, o batismo, a palavra e a Santa Ceia. Mas talvez você esteja perguntando, e o que isso tem a ver com Advento? Uma vez que eu anunciei aqui no início desse programa, dessa reflexão, que nós iríamos conversar sobre o tema Juntos no Advento. Ora, Advento significa vinda. A palavra Advento significa vinda. E nós celebramos no Advento a tríplice vinda de Deus ao nosso encontro, através de Jesus Cristo. Primeiramente, nós celebramos o fato de Jesus ter vindo naquele primeiro Natal, conforme nós conhecemos a história tão bonita dos evangelhos, que o nascimento de Jesus foi anunciado aos pastores nas campinas de Belém, aos magos vieram visitar o menino, possivelmente com 2 anos de idade, a história da Maria, voltando um pouco no tempo, a anunciação do nascimento de Jesus a Maria através do anjo, José, o noivo de Maria, enfim, todo aquele contexto tão bonito que nós lembramos sempre no dia 24 ou no dia 25, na programação de Natal. Portanto, nós celebramos a vinda de Deus através de seu Filho Jesus Cristo no primeiro Natal. Em segundo lugar, celebramos a vinda constante, diária, de Deus através de Jesus e através do seu Santo Espírito, pelos meios da graça, pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia. Através da sua palavra, Deus vem nos visitar.
Deus nos visita, Deus vem ao nosso encontro todas as vezes que nós lemos, ou meditamos, ou refletimos, ou lembramos do conteúdo desta palavra. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é advento. Jesus vindo através da sua palavra, e quando nós ouvimos essa sua palavra, ele entra na nossa casa e faz uma refeição comigo, faz uma refeição com você, faz uma refeição com cada um de nós. Significa que ele fica próximo, ele tem um relacionamento pessoal, particular, individual com cada um de nós. E o terceiro aspecto, terceira coisa que nós lembramos no Advento é que Jesus virá novamente em glória, no dia do juízo final, assentado sobre o seu trono, cercado pelos seus santos anjos, o dia em que os mortos ressuscitarão. Já pensou que dia extraordinário? Todos os mortos ressuscitarão. A Bíblia diz, inclusive, que o mar devolverá os seus mortos. Será um dia extraordinário, quando as pessoas voltarão a viver, estejam elas onde estiverem, nos cemitérios, nos necrotérios, no mar, na selva, não importa, no pó da terra, todos os mortos vão ressuscitar e vai acontecer o grande juízo, o grande julgamento. E então aqueles que não creram ouvirão as terríveis palavras: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas aqueles que creram, especialmente aqueles que creram nas duas primeiras vindas de Jesus, né? A vinda no Natal, a vinda de Jesus no batismo, na palavra e na Santa Ceia. Aqueles que receberam, acolheram Jesus pela fé, aqueles ouvirão as palavras de Jesus. As mais lindas palavras que alguém pode ouvir. Venham, benditos de meu Pai. Tomem posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Portanto, irmãos, a verdadeira religião é aquela que a gente pode ilustrar com uma seta de cima para baixo. Aquela que enfatiza a ação de Deus, a obra de Deus. Tanto na criação, quanto na recriação em Cristo, quanto na santificação através do Espírito Santo. A verdadeira religião é aquela que é cristocêntrica. Aquela que coloca Cristo no centro, como base dos seus ensinos, das suas doutrinas, da sua fé, da sua confissão. As falsas religiões são aquelas que podem ser simbolizadas com uma seta de baixo para cima. É quando as pessoas, ao invés de buscar a revelação das Escrituras, tentam ou buscam aproximar-se de Deus, chegar-se a Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelas suas obras, ou com uma religião que elas próprias criam, segundo a sua mente, segundo o seu coração. Uma religião que não é segundo a mente e o coração de Deus. O tempo de Advento é um tempo muito especial, porque é um tempo de espera. Nós esperamos Jesus, que Ele realmente nos visite, mas é também um tempo de preparação para receber Jesus, que já veio no primeiro Natal, que vem ao nosso encontro através da palavra, do batismo e da Santa Ceia, e que virá em glória, assentado sobre o seu trono para julgar os vivos e os mortos. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós podemos agradecer a Deus de todo o coração, porque esta verdadeira religião chegou até nós. A religião que não coloca o ser humano no centro, que não é antropocêntrica, mas que é uma religião cristocêntrica, que coloca Deus, que em Cristo Jesus se fez conosco, se fez Emmanuel, no centro. E que, por meio das mensagens, dos estudos e de todos os eventos, procura mostrar o que Deus revelou, o que Deus oferece e o que Deus quer dar para cada um de nós, por meio de seu amado Filho Jesus Cristo, aqui no mundo e na eternidade. Que você, que a sua família, que todos nós possamos celebrar o Advento nessa perspectiva. Não como algo que nos leve
a querer pelos nossos próprios esforços ou méritos nos aproximar de Deus, mas como algo que nos leve a receber aquilo que Deus tem a nos oferecer. E se nós quisermos fazer setas, então essas setas não precisam ser feitas em direção a Deus, não. Porque Deus não precisa do nosso trabalho, Deus não precisa do nosso esforço, Deus não precisa de nós. Deus nos ama, mas Ele é Deus, independentemente de nós confiarmos nele, ou de nós amarmos a Ele, ou de não confiarmos ou não amarmos. Agora, o nosso próximo sim precisa de nós. Então, a verdadeira religião também, além da seta de cima para baixo, ela nos faz a colocar setas para os lados, na horizontal, para as pessoas. Especialmente as pessoas que mais sofrem, as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais desamparadas. É para elas que Deus quer que nós olhemos. É em direção a ela que Deus quer que nós canalizemos o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação, para que o amor de Deus também chegue a elas. E para que o Evangelho que chegou até nós também chegue a elas. E para que nós possamos socorrê-las nas suas necessidades físicas, materiais, que elas certamente têm. Se nós olharmos a obra de Jesus, que está relatada nos 4 evangelhos, especialmente no período do ministério de Jesus, durante as suas pregações, Jesus sempre esteve olhando para os publicanos, para os cobradores de impostos, para as prostitutas, as meretrizes, para as pessoas doentes, os cegos, os aleijados, os coxos, enfim, as pessoas que a sociedade desprezava, que a sociedade não valorizava. Era para essas pessoas que Jesus tinha um olhar muito especial, um olhar muito carinhoso. Assim como ele olhou para Zaqueu, lá em Jericó, que estava no alto daquela árvore, e disse: Zaqueu, desce, hoje convém estar na sua casa. Assim Jesus olhou para todas as outras pessoas que eram desprezadas, que não eram valorizadas na sociedade daquela época. E Jesus foi ao encontro dessas pessoas. Assim, recebendo essa obra de Deus, dessa seta que vem dos céus para a terra, agora nós podemos também, na fé em Jesus, olhar para as pessoas que estão à nossa volta e ir ao encontro delas com a compaixão, com a misericórdia, com o amor que Jesus demonstrou no seu ministério. Jesus nos capacita pela fé a agirmos desta forma. E a buscarmos o perdão quando não conseguimos ser como deveríamos ser. E novamente, a partir do perdão, recomeçar e agir de uma forma nova, diferente, segundo o coração de Jesus. Lembre-se sempre, a verdadeira religião, ela pode ser simbolizada de uma seta de cima para baixo. Agora, naquilo que nós vamos fazer, e Deus espera que nós estejamos agindo, não há necessidade de fazermos uma seta de baixo para cima. Podemos nos dirigir a Deus em oração, é verdade, podemos dirigir a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, mas o nosso empenho, o nosso esforço, Deus espera que sejam canalizados para os lados, para as pessoas que estão à nossa volta. Deus nos abençoe para que nós possamos viver essa verdadeira religião revelada nas Escrituras Sagradas. Essa religião, verdadeira religião, ela não é uma sigla, ela não é uma denominação. Ela é a religião revelada por Deus em Cristo Jesus e que está nas Escrituras Sagradas. Ela pode ser vivida por mim, ela pode ser vivida por você, no nosso dia a dia, aonde Deus nos colocar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um abençoado tempo de Advento e que vivamos hoje e durante toda a nossa vida essa verdadeira religião que nos é dada por Deus em Cristo Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe a todos nós e até o próximo programa. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.